Fala rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora um vídeo pós-jogo desse resultado decepcionante entre CSA e Vasco, 0 a 0, um jogo em que no final eu tive que dar o braço a torcer para presidente do CSA, né, quando deu aquele sorriso maroto no sorteio das oitavas de finais, né? Ela viu que o Vasco, infelizmente, é um time medíocre, um time sem vergonha. Essa é a palavra certa. O Vasco é um time sem vergonha, um time refém de jogadores. Cara, tá difícil até de achar a palavra certa para falar a respeito de um jogo tão ridículo que o Vasco fez hoje. Começou o jogo, né? O campo, na minha opinião, foi prejudicial ao Vasco. Um campo com a grama muito alta. Os jogadores sentiram o ritmo. O time do Vasco muito lento, tocando a bola lá pro lado. O CSA veio fechadinho, né, para explorar os contra-ataques. E o Vasco teve ali a superioridade no primeiro tempo, né? Teve muita posse de bola, mas uma posse de bola inoperante. O Vasco teve ali uma oportunidade com o Verratti aos 12 minutos, que cabeceou no meio do gol. Depois o Vasco foi tentando chute de fora da área, com o Tietê. Foi as duas opções ali mais plausível, né, de chegar a incomodar o time do CSA. Eles fechadinho deixaram o Vasco ficar jogando a bola para dentro da área, buscando o Verratti mais uma vez, o Verratti inoperante, e mais uma vez o Fernando Diniz não tira o Verratti. O Verratti não chega em uma bola, não consegue fazer uma jogada ensaiada, não consegue fazer uma triangulação num jogo associativo. O Verratti é inoperante. O time do Vasco não conseguiu fazer com que o goleiro fizesse uma defesa importante. Foi sempre chute de fora da área, mal colocado, sempre a bola batendo no zagueiro adversário, bolas cruzadas para dentro da área, onde o seu Piton cruzou 300 mil bolas e não olhou uma vez para ver onde estava o seu atacante. Todas as bolas passavam pelo Verratti, o Verratti sempre mal posicionado, o Verratti nunca chegou antecipando, sempre se escondendo atrás da zaga adversária. Então o time do Vasco totalmente inoperante. Acabou o primeiro tempo ali com maior posse de bola, mais toque, mais passes, mais acerto, 91% de passes ali de acerto, mas os passes lado a lado, toque pro lado, porque na hora de uma triangulação não existia. O segundo tempo veio, o time do CSA viu que o bicho não era tão feio. O CSA foi mais perigoso do que o time do Vasco, teve mais chance de vencer a partida. Um time mais bem organizado, sabendo o que queria dentro de campo, fechadinho, tentando explorar o contra-ataque. E o Vasco toda hora errando, passes bobos, explorando, deixando o CSA em vantagem para poder fazer o gol. Aos 43 minutos, quase o gol do CSA, depois de mais uma expulsão desse jogador que não pode mais usar a camisa do Vasco. Não temos mais condições de ver o João Vitor usando a camisa do Vasco. Ele tá jogando de sacanagem. E o seu Fernando Diniz também já tá passando dos limites com essas substituições que ele faz. O único jogador que tava jogando sério na zaga era o Lemos, tentando cobrir o jogo. Tu via que o cara ainda tá um pouco fora de forma, mas jogando firme, tentando a jogada, tentando botar o Vasco jogar um toque mais rápido, buscando, e o João Vitor sempre correndo com a bola, sempre errando os passes, sempre deixando espaço. E na hora de substituir, quem sai? Tirou o Lemos porque tinha um cartão amarelo. Falou que era o Lemos porque tinha um cartão amarelo, mas lógico que não. É porque ele prefere o João Vitor. E mais uma vez ele colocou o Hugo Moura na perna ao contrário. O Hugo Moura é um cara destro, não é zagueiro, é um cara pesado. Então ele tem que jogar pelo lado direito, já que quer botar um cabeça de área para jogar na zaga, para melhorar o toque de bola. Então você tem que dar opção para o cara ter pelo menos o seu pé bom
para jogar, porque se você fizer ele jogar com o pé esquerdo, ele vai se enrolar. Se enrolou num contra-ataque onde ele tentou tirar a bola, quase que deu gol do Vasco, do CSA, que ele não conseguiu cortar. Aí o Diniz, para tirar o dele da reta, botou a culpa no Piton, porque o Vasco tomou um contra-ataque. E aos 40 minutos, 30 e poucos minutos, quase que ele entrega o ouro, porque ele teve que virar o corpo todo para poder virar a bola para a direita. O atacante chegou e ele chutou em cima do atacante, porque é um cara que ele não sabe jogar do lado esquerdo. Mas mais uma vez o Diniz coloca o Hugo Moura ali do lado esquerdo, até a hora que o Hugo Moura dá mole, tomar-lhe um gol e a culpa vai ficar toda em cima do jogador, porque o Diniz teima em fazer essa substituição, botando o jogador para jogar do lado esquerdo. Não entendi o porquê das substituições que ele fez. Tira o Verratti, meu irmão. O time tem que ter mais agilidade. O time estava totalmente preso, jogando pelas pontas. O David não tinha espaço. Os caras estavam fechando, os jogadores... Aí ele mandou o Ryan jogar aberto pela direita, o David pela esquerda. A bola chegava, mas o time adversário, eles não abriam a marcação. Eles sabiam que a bola ia chegar nos pontas e os pontas iam fazer o quê? Jogar a bola para dentro da área pro Verratti tentar fazer o gol. O que eles fizeram? Verratti tinha sempre 2, 3 em cima dele. E continuou refém do Verratti. Então o Vasco é um time que é refém dos seus jogadores. Jogadores que não podem sair de campo. Não entendo por quê. O Nuno correu para um lado, para o outro, correu, tentou jogar. Por que não botou o Coutinho junto com o Nuno para fazer um jogo associativo? Por que não botou o David como centroavante, o Ryan como centroavante? O Ryan no segundo tempo não existiu, sumiu de campo. Só foi sair agora no final, depois da expulsão. Outra coisa, morreu com uma substituição. Então tá na hora de, porra, acabar com esses jogadores que ele leva. Por que é que ele leva Alex Teixeira? Por que é que ele leva o Garré? Hoje ele colocou o Lloyd para jogar. Na minha opinião, o Lloyd foi o melhor atacante do Vasco. O melhor atacante do Vasco. Jogou um pouquinho que ele jogou. Por quê? Porque correu, lutou, tentou driblar. O time do Vasco estava preso na marcação do adversário. Infelizmente, mais uma vez o Vasco decepciona a sua torcida. A torcida vai... Eu ontem ainda falei. Tem que parar com esse negócio da torcida do Vasco ir pra porta de hotel fazer farra, fazer gritaria, pedir autógrafo, tirar foto. Tem que parar com isso. Esses caras, eles têm que saber que a torcida do Vasco não tá satisfeita, que a torcida do Vasco vai acabar abandonando. Já abriu a janela de transferência. Já estamos indo pro mês de agosto e só contratou um cabeça de área. Cadê os atacantes que o Vasco precisa? O time do Vasco não tem opções de ataque. Tá difícil, tá muito difícil da gente aturar essa rapaziada que tá aí, meu irmão. Principalmente o João Vitor. É um jogador que tá jogando de sacanagem. Graças a Deus, ele vai de novo, mais uma vez, ele vai desfalcar o Vasco. Graças a Deus, no jogo de volta, ele não vai estar presente. Mas sabe o que vai acontecer? Contra o Mirassol, ele vai estar presente. E o Diniz vai botar ele. Cara, tá complicado. A minha paciência com o Fernando Diniz está acabando. Eu já tô achando também que ele já tá um jogador, um treinador de uma jogada só. O time do Vasco, é impressionante como o time do Vasco jogou contra o Internacional. Se jogasse 30% do que jogou contra o Internacional, ganhava desse time, cara. O time tava com medo de jogar com o Vasco. Mas infelizmente, esses jogadores muquirana, jogadores descompromissados, mais uma vez deixaram aí o Vasco com um gostinho, a torcida do Vasco lá de Alagoas, com um gostinho ruim na boca, entendeu? Então, vamos agora para um jogo que poderia ser tranquilo, na quinta-feira, lá em São Januário, poderia ser tranquilo, o Vasco já com o pé na classificação. Não, vamos de novo para São Januário, um jogo tenso, torcida cobrando, torcida nervosa, e o Vasco dando oportunidade de ser eliminado pelo CSA, um time pequeno que tá aí, cumpriu seu papel.
empatou com o Vasco dentro de casa e vai decidir em São Januário. Mais uma vez, um jogo decepcionante. E seu Pedrinho, abre o teu olho, meu irmão, porque você também não pode deixar de ser cobrado. A torcida tem que cobrar com veemência, porque do jeito que vocês estão tratando aí, o time do Vasco vai ficar pelo caminho na Copa do Brasil e vamos ficar pelo caminho também no Campeonato Brasileiro, porque tá ruim de sair ali da zona do Z4, dali, próximo. Com jogadores, com esse comprometimento que teve hoje, a gente não sai não. Curta, comente, compartilhe, deixa aqui embaixo aqui, eu tenho certeza que vocês estão tudo revoltados. Deixa aqui embaixo a sua revolta com esse jogo nojento que o Vasco fez, mais uma vez decepcionando a sua torcida que compareceu lá no Rei Pelé, um estádio também que comportou ali pouco mais de 30 mil torcedores e um gramado horroroso que atrapalhou o espetáculo, mas não justifica a má atuação desses jogadores chechelentos que o Vasco tem. Valeu, rapaziada. Tamo junto.